Existem muitas coisas incríveis e misteriosas no Sistema Solar, o conjunto de planetas, luas, asteroides e cometas que orbitam o Sol. Algumas dessas coisas são tão impressionantes que podem ser consideradas maravilhas, ou seja, obras da natureza que despertam admiração e curiosidade. Mas quais são essas maravilhas e por que elas são tão especiais? É isso que você vai descobrir agora. Está preparado? A primeira maravilha que nós vamos ver é um gigante adormecido que se ergue a quase 22 quilômetros de altura acima da superfície do seu planeta, simplesmente o maior vulcão do Sistema Solar. Ele tem quase 3 vezes a altura do Monte Everest, o ponto mais alto da Terra. Isso significa que se você estivesse no topo dele, você veria o horizonte a mais de 500 quilômetros de distância. E não é só isso, ele também tem uma cratera gigantesca com 85 quilômetros de diâmetro e 6 quilômetros de profundidade. É como se você colocasse uma cidade inteira dentro dela. Chamado de Monte Olimpo, localizado no planeta Marte, muitos se perguntam, mas como esse vulcão se formou? E ele ainda está ativo? Bem, os cientistas acreditam que ele se formou há cerca de 3 bilhões de anos, quando Marte era um planeta mais quente e geologicamente ativo. Ele é um vulcão do tipo escudo que se forma por erupções frequentes e suaves da lava fluida que se espalha pela superfície e cria uma base larga e uma elevação gradual. Por isso ele tem uma forma arredondada e não pontiaguda, como os vulcões terrestres. E quanto à sua atividade, os cientistas não têm certeza, mas há indícios de que ele pode ter entrado em erupção pela última vez há cerca de 25 milhões de anos, o que é relativamente recente em termos geológicos. Portanto, não podemos descartar a possibilidade de que ele possa voltar a cuspir fogo um dia. Essa maravilha é um fenômeno atmosférico que dura há pelo menos 300 anos e é tão grande que caberia dentro dele 4 planetas Terra. Júpiter, conhecido como a Grande Mancha Vermelha, esse fenômeno é a maior tempestade do Sistema Solar. Os cientistas acreditam que a mancha vermelha é causada por um vórtice atmosférico, ou seja, uma região onde o ar gira em torno de um centro de baixa pressão. Esse vórtice é alimentado pela energia térmica do interior de Júpiter, que aquece o ar e o faz subir e descer em diferentes altitudes. Esse movimento cria nuvens de diferentes cores e espessuras que refletem a luz solar de formas variadas. A cor vermelha da mancha pode ser resultado da presença de compostos orgânicos ou sulfurosos nas nuvens mais altas, que são afetados pela radiação solar e pela química atmosférica. Mas a mancha vermelha não é estática, ela muda de forma, de tamanho e de intensidade ao longo do tempo. Para você ter ideia, ela já chegou a ter 4 vezes o diâmetro da Terra no século XIX, mas desde então vem encolhendo gradualmente. Hoje tem cerca de 15 mil quilômetros de largura, mas ainda assim é maior que qualquer tempestade terrestre. A terceira maravilha do mundo espacial é um conjunto de estruturas circulares que orbitam um planeta gigante e que brilham com as cores do arco-íris. Eles são formados por bilhões de partículas de gelo e de rocha que refletem a luz solar. Os chamados anéis de Saturno são formados por bilhões de partículas de gelo e rocha que orbitam o planeta em diferentes velocidades e distâncias. Com uma espessura média de apenas 10 metros, eles se estendem por mais de 280 mil quilômetros, o que é quase a distância da Terra à Lua. E esses anéis são tão brilhantes que podem ser vistos daqui da Terra com um telescópio simples e são um espetáculo à parte quando observados de perto. Agora vamos conhecer um pequeno mundo gelado que guarda um grande segredo em seu interior. O Encélado, lua de Saturno, é a única lua do Sistema Solar com uma atmosfera densa e um ciclo hidrológico. A atmosfera de Encélado é composta principalmente por nitrogênio e metano, o que cria uma névoa espessa que obscurece a visão da superfície. No entanto, o ciclo hidrológico em Encélado é semelhante ao da Terra, com uma única diferença. Ao invés da água líquida, ele possui metano líquido. Isso significa que existem lagos, rios e até mesmo chuvas de metano que moldam a paisagem desse intrigante satélite. Provavelmente a Lua se formou junto com Saturno há cerca de 4,5 bilhões de anos, a partir do disco de poeira e gás que girava em torno do Sol. A fonte da vida no nosso planeta e o maior ecossistema do mundo, essa é a próxima maravilha que vamos falar.
Compondo 71% da superfície terrestre e contendo 97% da água doce do planeta, o oceano é uma massa de água salgada que cobre a maior parte da Terra e que se divide em 5 grandes oceanos: o Pacífico, o Atlântico, o Índico, o Ártico e o Antártico. Ele tem uma profundidade média de 3.700 metros, mas pode chegar a mais de 11.000 metros no ponto mais profundo, a Fossa das Marianas. Além disso, o oceano desempenha um papel fundamental no clima e no ciclo da água do planeta, regulando a temperatura, a umidade e a circulação atmosférica. Também fornece recursos essenciais para a humanidade, como alimentos, energia, minerais e transporte. Ao longo da história, o oceano tem sido explorado de diversas maneiras, utilizando navios, submarinos, satélites e drones. Essas explorações têm revelado as cores, as formas e as maravilhas do oceano, que vão desde as ondas até os vulcões submarinos, passando pelos recifes de corais, ilhas e icebergs, encantando-nos com sua grandiosidade. Vamos agora para uma região que fica entre as órbitas de 2 planetas e que contém milhões de objetos rochosos de diferentes tamanhos e formas. São os restos de um planeta que nunca se formou ou que foi destruído por colisões. Esses carinhas são os asteroides e o lugar aonde eles estão é chamado de cintura de asteroides. A cintura de asteroides é uma faixa circular do sistema solar que contém milhões de asteroides que são corpos celestes menores que os planetas e que não têm forma esférica. Os asteroides variam muito de tamanho, desde grãos de poeiras até planetas anões, como Ceres, que tem cerca de 950 km de diâmetro e é o maior objeto da cintura. A maioria dos asteroides tem menos de 10 km de diâmetro e alguns têm até luas próprias. Os asteroides também variam em composição, dependendo da sua distância do Sol. Os mais distantes são ricos em carbono, como grafite e carvão. Alguns asteroides têm até água congelada em sua superfície ou em seu interior. A cintura de asteroides foi descoberta pelo astrônomo Giuseppe Piazzi em 1801, quando ele observou Ceres pela primeira vez. Desde então, vários outros asteroides foram descobertos por telescópios e sondas espaciais, como Andal, que visitou Ceres, e Vesta, os 2 maiores asteroides da cintura. A próxima parada no universo é um lugar que a gente conhece bem, mas também é muito longe e perigoso. Ele é o responsável por iluminar e aquecer a Terra, o centro do nosso sistema solar. O Sol é uma estrela que tem cerca de 1,4 milhão de quilômetros de diâmetro, o que equivale a 109 vezes o diâmetro da Terra. Ele tem cerca de 4,5 bilhões de anos de idade e deve durar mais uns 5 bilhões de anos antes de se tornar uma gigante vermelha e depois uma anã branca. O Sol é basicamente 74% de hidrogênio, 24% de hélio e uma pitada de outros elementos. Ele gera energia através de uma parada chamada fusão nuclear, que converte hidrogênio em hélio no seu núcleo, onde a temperatura é tipo 15 milhões de graus Celsius, quente pra caramba, hein? A superfície do Sol não é lisa nem uniforme, mas apresenta várias irregularidades e fenômenos causados pelo seu intenso campo magnético. Entre eles estão as manchas solares e as ejeções de massa coronal. Esses fenômenos podem afetar o clima espacial e ter consequências para os satélites e as comunicações na Terra. Hoje em dia temos várias missões espaciais, tipo a Solar Orbiter, que está estudando o Sol bem de perto e de vários ângulos. Qual dessas maravilhas do mundo espacial te impressiona mais? Obrigado por ficar até o final e até o próximo vídeo aqui no canal Por Que Isso?